Boa noite, sejam bem-vindos. Estou iniciando hoje uma live. Eu vou conversar com você nessa live de hoje sobre a influência dos pais na vida do adulto. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, vamos entender quais são as dinâmicas ocultas que estão por trás dos conflitos, que estão por trás das nossas crises. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Estou transmitindo essa live ao vivo pelo Facebook, estou transmitindo ao vivo pelo Instagram e eu convido você que já está me assistindo nessa noite, hoje dia 1º de agosto, 21 horas, já vai deixando seu boa noite para que eu possa saber quem está me acompanhando ao vivo essa live de hoje. Eu me chamo Ana Maciel, sou psicoterapeuta, eu trabalho com constelação familiar, com hipnose sistêmica, com renascimento. E todas essas técnicas, o objetivo é o mesmo, é procurar ressignificar, entender a nossa história, entender os nossos conflitos. Tudo aquilo que nós não resolvemos, nós tendemos a repetir. Tudo aquilo que nós rejeitamos da nossa história, tudo aquilo que por um motivo ou outro nós não queremos olhar, nós acabamos ficando presos naquela situação. Então por isso que é muito importante tudo isso. Vai deixando seu boa noite, quero saber quem está ao vivo conosco. E a live de hoje, vamos falar aí sobre a influência dos pais, influência dessa relação na nossa vida adulta. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa live de hoje. Boa noite para todas as pessoas que estão me acompanhando ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook. Vamos falar um pouco hoje sobre constelação familiar, sobre emaranhamentos sistêmicos, sobre a importância da harmonia com os nossos pais. A nossa vida, ela veio por intermédio deles. A nossa vida só foi possível por causa do sim do nosso pai e da nossa mãe. E muitas vezes nós temos conflitos que não foram resolvidos com eles, seja da época que for, aqui não importa. Podem ser conflitos que aconteceram lá na infância, ou ainda antes disso, pode ser conflitos que aconteceram dentro da barriga da mãe. E essas memórias, elas estão na nossa mente, elas estão lá escondidas bem profundamente na nossa mente inconsciente. E isso influencia sim. Então, por isso que nós precisamos analisar os sinais que a nossa vida vai nos dando. Porque a nossa mente consciente, ela nos engana, ela mente muito. Mas a vida, mais os sinais, mais aquilo que acontece, está trazendo uma verdade. Então, por isso que a gente tem que observar o que está acontecendo ao nosso redor, quais são as dinâmicas, quais são os tipos de relacionamento que estão sendo repetidos, para que realmente a gente possa perceber se existe algum conflito com pai e mãe que não foi resolvido. Por exemplo, quando nós temos um conflito com a nossa mãe, a mãe, ela é a pessoa mais importante na vida de qualquer ser humano. O pai, ele é muito importante também, mas não tanto quanto a mãe. Por quê? Se a mãe, ela não deseja ter um filho, o filho não nasce.
Se o pai não deseja ter um filho, mas a mãe diz sim, o filho nasce mesmo assim. Então a vida veio principalmente por intermédio do sim da nossa mãe. Então por isso que a gente precisa entender essas relações para a gente entender o impacto disso. Mãe, pessoa mais importante na vida de qualquer ser humano. O que significa dizer que quando eu tenho qualquer conflito com a minha mãe, eu acabo rejeitando indiretamente a minha própria vida. Porque a vida veio por intermédio dessa mãe. Essa mãe nutriu, essa mãe acolheu, essa mãe gerou. Então, quando eu tenho, por exemplo, crenças de não merecimento, o que é uma crença de não merecimento? É quando eu não consigo receber, é quando eu me coloco em situações para me receber migalhas, ou situações de sofrimento, ou situações que eu tô sempre com problema financeiro, por exemplo. Todas essas questões têm relação com a mãe. Por quê? Porque foi a mãe que gerou. Então, por isso que é muito importante a gente analisar as dinâmicas da vida. Aquilo que repete, aqueles relacionamentos que parece que por mais que a pessoa troque a relação, sempre é o mesmo padrão de relacionamento. Por quê? Porque tem algo ali que ainda precisa ser visto. Falando ainda da mãe, a mãe, por ela ser tão importante, a gente só aceita a vida de verdade quando a gente está em harmonia com essa mãe. E é de verdade, é lá no fundo, não é o que a mente consciente está dizendo. Porque às vezes a mente consciente, ela mente muito, ela nos engana. A nossa mente consciente, ela diz, eu não tenho nenhum problema para resolver com a minha mãe. Já tá tudo certo, eu perdoei. A minha mãe, eu tive problemas com ela na minha infância, na minha adolescência, mas eu já perdoei ela. Só que a vida não flui. O dinheiro não é leve, a vida é pesada, os relacionamentos não dão certo, eu não consigo me sentir merecedor e por aí vai. Por que isso? Porque ainda tem algo para resolver com essa mãe. E eu gosto muito de citar o Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar. E a constelação familiar, ela é uma técnica relativamente nova, ela tem aí praticamente 50 anos. E o Bert Hellinger, ele faleceu agora, em 2019. E ele constelou a mãe dele até o final da vida dele. Por quê? Porque ele entendia que existe muitas questões a serem trabalhadas com a mãe, por causa dessa importância. E é importante a gente trazer isso para a consciência. É importante a gente analisar o que está acontecendo na vida, quais são as dinâmicas, para que a gente possa resolver isso, para que a gente possa ressignificar, porque a gente só resolve aquilo que a gente entende. Não tem como você buscar ressignificar algo que você não está entendendo, que você nem sabe que tem aquele problema. Então, por isso que é importante a gente refletir, analisar. Por exemplo, analisa os relacionamentos que você já teve até agora e procura identificar nesses relacionamentos padrões de semelhança. Observa como que eram os relacionamentos. Muitas vezes as pessoas fazem comentário do tipo, não tem homem que presta ou não tem mulher que presta, mas na verdade é o padrão de relacionamento que aquela pessoa está se conectando. Pode ter 10 pessoas, imagine 10 pessoas na frente. Ela vai se conectar exatamente com aquela pessoa que está em sintonia com o padrão de comportamento que ela está repetindo. E sempre que existe um padrão de comportamento sendo repetido, significa que tem algo que não foi resolvido. Então, é importante primeiro trazer para a consciência o que está sendo repetido. Analisar isso. Analisar quais são as dinâmicas, quais são os padrões de comportamento que estão se repetindo. Aqui eu citei relacionamento, mas isso vale para qualquer coisa.
por exemplo, também financeiro. A pessoa ganha X, não consegue administrar o X. Ganha X, X também não consegue. Triplica o valor, também não consegue, porque o problema não é o dinheiro, não é o valor monetário. A questão é o merecimento. Dinheiro tem a ver com merecimento. Eu trabalho, eu recebo. Se eu tenho crenças de que o meu trabalho não é bom o suficiente, ou então eu não dou conta, eu poderia fazer mais, o que eu faço não é suficiente, eu acredito em algum nível nessas crenças, eu acabo não usufruindo do dinheiro, ou gastando tudo, ou perdendo, ou me envolvendo em dívidas. Eu acabo me conectando com esses padrões. Por quê? Porque eu tenho problema lá com a minha mãe, por exemplo. Então, por isso que eu tenho que observar a minha vida atual. O que tem na minha vida atual que está se repetindo? Falei de relacionamento, falei de dinheiro. Pode ser a questão profissional também. A pessoa está sempre satisfeita com o seu trabalho. A pessoa troca de trabalho, muda de empresa, muda de cidade. Por um tempo, até que tá bom aquele trabalho, até que motiva. Mas de repente não tem mais graça. De repente a pessoa volta a ficar insatisfeita. De repente a pessoa não quer mais aquilo. Por quê? O que está por trás? A questão profissional diz muito sobre pai. Por quê? O pai, ele é aquele que traz a força para caminhar, a força para ir para o externo. Enquanto a mãe nos conecta com o nosso mundo interno, merecimento, aceitação, acreditar em si, acreditar que dá conta, isso tem a ver com a mãe. Já o pai é externo, eu vou para o mundo, eu vou para a minha vida, eu construo as minhas próprias coisas, eu tenho força, eu tenho persistência, eu consigo. Isso tem a ver com a mãe, com o pai. A mãe interno, pai externo. E o trabalho tem muito a ver com o pai. Por quê? Porque o pai traz o externo. O pai traz essa força para a pessoa seguir, para ela ir atrás daquilo que é importante para ela. Isso tem a ver com o pai. E a mãe, ela é tão importante que é ela que abre as portas para o filho aceitar o pai. Quando existe uma relação de conflito entre o casal, entre pai e mãe, muitas vezes o filho fica no meio. O que é o filho ficar no meio? Imagina, vou trazer aqui alguns exemplos para que possa clarear essas questões. Imagine um casal que vive brigando e a criança tá vendo. Por mais que o casal procure ser discreto, por mais que o casal não discuta na frente do filho, o filho tá sentindo, porque filho capta. O filho, ele vai se tornar aquilo que os pais são e não aquilo que os pais idealizam para o filho. E os pais ficam discutindo. Muitas vezes o filho, ele se posiciona querendo defender um ou outro. Isso é ficar no meio dos pais. E essa condição não fica só na infância. O filho vai para a vida adulta preso nessa relação com os pais. Isso fica muito claro quando se faz uma constelação familiar, por exemplo. Ou, aqui no espaço, eu trabalho também com as vivências sistêmicas. Eventualmente, eu faço vivências para o pai, por exemplo. Depois eu faço para a mãe. A gente faz vivências específicas para temas variados. E nessas vivências, que são exercícios sistêmicos, que nós fizemos para trabalhar essa relação, fica muito claro isso. Que aquele filho está preso na mãe, por isso que ele não consegue ir para a vida, por isso que a vida não está fluindo. Ou então, aquele filho não consegue aceitar o pai. Por quê? Porque a mãe não permitiu. E não é falar, essa mãe não precisa verbalizar isso. É o sentir dela. Se a mãe não aceita o marido ou não aceita o pai do filho dela, o filho pode ter problema também para aceitar. Por quê? Porque a mãe é muito importante. Então,
quando a gente faz uma dinâmica assim, faz uma vivência, o trabalho é nesse sentido, dessa mãe conseguir liberar esse filho para aceitar o pai, porque todo filho é 50% pai, 50% mãe, não importa o que aconteceu. Pode ser uma mãe que deu à luz e não criou aquele filho, ela abandonou, nasceu, abandonou. Pode ser um pai desconhecido. Mesmo nessas situações, o filho é 50% pai, 50% mãe, porque a vida veio através desse pai e dessa mãe, não tem como mudar isso. Por mais que esse filho ele é criado por outro casal, por outros pais, essa influência biológica sempre vai prevalecer, mesmo que o filho nem saiba quem é o pai e quem é a mãe, de tão forte que é essa questão. Essas influências, elas vêm com o DNA, vêm no sistema, então tá ali, latente, tá muito forte. Então tudo isso é preciso olhar para a gente conseguir resolver a nossa situação atual, para a gente conseguir entender o porquê que eu não consigo mudar esse padrão de comportamento, o porquê que eu me esforço sempre, eu tô sempre buscando melhorar, mas parece que é pesado, parece que não vai. Outro exemplo que eu posso trazer aqui dessa influência, imagine uma pessoa que tem uma vida que parece que ela é difícil, parece que tudo é pesado, parece que cada conquista que ela tem, ela precisa se esforçar muito mais do que a maioria das pessoas precisariam. Por que será? O que tem aí por trás disso? Quais são as dinâmicas ocultas que desencadearam essa situação? Tem explicação, tem algo. Tudo aquilo que você vive hoje de conflito, de situação que não está fluindo, de problemas, tem uma origem. E essa origem está no sistema familiar. Então essa pessoa que tem essa vida pesada, que parece que tudo é muito difícil para ela, talvez a questão dela seja com a mãe. Claro que cada caso é um caso, o que eu tô trazendo aqui são exemplos, não é toda situação que é assim que vai ser a mãe ou vai ser o pai. Sempre tem que investigar, sempre tem que analisar. Mas é muito provavelmente que essa resposta esteja lá com o pai e lá com a mãe. Por quê? Porque eles foram a origem, foi através deles que tudo começou. E essa vida pesada que eu trouxe nesse exemplo, ela tem muita relação com a mãe. A mãe gerou, a mãe deu a vida. Se eu não aceito a minha mãe, eu não aceito a vida, porque vida tem cara de mãe. E eu vou aceitar a vida tanto quanto eu aceitar a minha mãe. Então, por isso que eu tenho que observar essas questões. A minha vida é leve. Eu consigo conquistar aquilo que eu me comprometo, aquilo que eu desejo, ou isso é difícil? Parece que eu caminho e parece que não flui. Parece que nada dá certo para mim. Por quê? O que está por trás disso? Então são essas as relações sistêmicas que nós precisamos entender para que possa ficar mais leve. Porque a vida, o real motivo, em última instância, da vida é a felicidade. Nós estamos aqui para sermos felizes, para termos uma vida leve. Esse é o normal. Qualquer coisa diferente disso precisa ser tratada, precisa ser olhada, porque não é o normal. Se eu aceitar pai e mãe de verdade, não é a minha mente consciente me sabotando, é de verdade. É aquela aceitação que vem de dentro. Eu realmente aceito. Quando eu realmente aceito, a vida fica leve, tudo flui. Eu quero me tornar uma empreendedora, eu consigo. Eu quero ir embora, eu consigo. Eu quero um relacionamento saudável, eu consigo. Eu quero sucesso, eu consigo. Eu quero prosperidade, eu consigo. Isso é leveza. Claro que eu me esforço, eu vou atrás, mas a coisa acontece. Sabe quando você faz algo? Analisa se já aconteceu isso contigo. Você faz algo, você decide fazer alguma coisa.
e tudo dá certo. Parece que tudo foi desenhadinho para você conquistar aquilo. Parece que o universo está conspirando para que você conquiste aquilo. Isso é leveza. Significa que realmente está tudo redondinho, realmente aquilo é para você. Agora, você decide fazer algo. Você decide um projeto novo, por exemplo, e você caminha, faz, se esforça, vai atrás, mas parece que está tudo errado. Parece que é pesado, parece que quanto mais você se esforça, mais difícil fica. O que será que está por trás disso? Então é importante essas reflexões, é importante a gente parar para analisar como que está a minha vida hoje, o que está fluindo, o que não está fluindo. Aquilo que está fluindo, ok, significa que realmente você está no caminho, mas aquilo que não está fluindo tem algo ali que precisa ser resolvido. E essa resolução, ela não é mágica, ela não é em uma constelação que você vai fazer, ela não é em um curso, ela não é em um livro, ela não é em uma vivência, é um conjunto. E eu me arrisco a dizer que isso é para o resto da vida, porque nós temos muitas questões com pai e mãe, muito mais do que a gente imagina. Eu sempre gosto de indicar para meus clientes e para meus alunos a oração do perdão da Cristina Cairo. Eu conheci a Cristina Cairo já deve fazer uns 5 anos que eu fui no workshop dela. E naquela ocasião eu escutei falar da oração do perdão, ela falou, ela contou como que ela recebeu essa oração. E naquela ocasião eu decidi que eu ia fazer a oração do perdão. Essa oração ela precisa ser feita por 3 meses, 90 dias. Um dia para o pai, outro dia para a mãe. Essa oração, segundo a Cristina Cairo, ela precisa ser feita somente para pai e mãe. Segundo ela, e eu acredito, baseado naquilo que eu trabalho, baseado naquilo que eu estudo, todas as nossas relações começaram com pai e mãe. Todas as relações que eu tenho com o sexo masculino começou com meu pai e com o sexo masculino com a minha mãe. Então, qualquer conflito que eu tenha com mulheres, seja filha, seja sogra, seja amiga, seja chefe. Qualquer conflito que eu tenha com mulheres, na verdade é com a mãe. É porque a nossa mente ela é tão confusa que ela busca pessoas parecidas com aquela que nós não resolvemos. E qualquer problema que eu tenho com homens, da mesma forma é com o pai. Então, por isso que essa oração, ela é para ser feita somente para pai e mãe. Um dia para o pai, outro dia para a mãe, por 90 dias. E quando eu fui nesse workshop da Cristina Cairo, eu decidi que eu iria fazer a oração do perdão. E eu devo ter feito a oração do perdão naquela época, não mais do que 30 dias, porque eu me sabotei. Eu comecei a dar um monte de justificativas na minha mente e a gente acredita nas justificativas que a gente dá. E eu simplesmente abandonei a oração do perdão naquela ocasião. O tempo passou, eu fiz as formações de constelação familiar depois disso. Então, naquela época, eu ainda não tinha a experiência da constelação familiar. Eu já tinha participado de alguns grupos, mas muito eventualmente. Então ainda não era um conhecimento que era fortalecido naquela época. Tempos depois eu fiz as minhas formações de constelação, comecei a estudar o Bert Hellinger e me deparei com a oração do perdão novamente. Parece que ela veio até mim, parece que era um momento. E eu comecei a fazer essa oração e por várias vezes eu tentei me sabotar de novo, porque a mente faz isso, são mecanismos de defesa da mente, porque ela tenta nos tirar daquilo que ela não conhece, e a cura é desconhecida para a mente até aquele momento. E naquela ocasião, há uns 3 anos atrás, eu consegui fazer os 90 dias. Foi um processo bem forte, bem intenso, eu entendi muita coisa, porque as fichas vão caindo, e eu estou trazendo
esses exemplos aqui, a minha própria vivência com relação à oração do perdão, porque ela é muito poderosa. Ela trabalha essas memórias que a gente nem sabe que tem, mas estão nos influenciando. Por exemplo, eu trabalho também com a técnica do renascimento, e o renascimento é uma técnica que busca ressignificar as memórias mais profundas que nós temos, as memórias intrauterinas. Imagina a mãe, ela sabe que ela está grávida, como que ela reagiu a isso? Foi algo que ela concordou ou foi algo que ela rejeitou no primeiro momento? Quando ela falou para o pai, como que o pai reagiu? O pai aceitou aquilo? Existia uma relação entre esse casal? Como que foi? Tudo isso o filho não lembra, porque ele ainda não consegue ter essa capacidade cognitiva de pensar naquele momento, ali dentro da barriga da mãe. Mas ele está registrando no inconsciente. Tudo isso afeta o filho na fase adulta, sim. Então, por isso que muitas vezes a gente tenta mudar algo e a gente não consegue. Parece que não vai. E a gente não consegue nem entender por quê. Ou então a gente sente uma tristeza tão grande, a gente sente um medo de ficar sozinho, um medo de se arriscar, um medo de fazer alguma mudança. Algo tão grande e a gente não sabe como que aquilo surgiu. A gente não tem ideia. Parece que aquilo brota dentro da gente e a gente não sabe de onde é que saiu. E às vezes saiu dessas memórias. Então por isso que esse olhar para a nossa história, para a nossa vida, procurar investigar, conversar com o pai, conversar com a mãe, com esse olhar de entendimento. Eu quero saber como que foi. Eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber como que foi a gravidez, o que a mãe passou durante essa gravidez. Tudo isso é relevante porque tudo isso influencia. E a constelação tem esse olhar de ressignificação. Gosto muito também da série Uma Nova Mulher. É uma série turca, é uma série que traz os episódios de constelação, são 8 episódios nessa série, é uma série bem curtinha. E ela fala de constelação familiar, ela fala dessas influências, ela fala o quanto que aquilo que não é dito, aquilo que não é sabido, influencia sim. Até tem um dos episódios da série, mais lá pro final, que faz referência a uma pessoa que ela acreditou que o pai dela era um e na verdade era outro. E isso trouxe uma série de problemas para essa pessoa, mesmo sem ela saber. Porque não importa o que a mente consciente sabe ou não. O que importa é o que aconteceu. E mesmo aquilo que não é dito influencia. Mas tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês nessa live não é de forma alguma para achar culpados. Porque se você achar culpados, não vai resolver teu problema. De forma alguma. A gente precisa entender que pai e mãe são seres humanos. Antes de serem pais, eles foram filhos. E muito provavelmente eles tiveram os mesmos conflitos com os pais que você tem com eles. Porque aquilo que não é resolvido é repetido. Aquele problema que você tem com o teu pai, você vai precisar resolver com o teu filho. Aquele problema que você tem com a tua mãe, você vai precisar resolver com a tua filha. E a vida ela é tão interessante que se a gente não resolve com um, a vida vai colocando outras pessoas. Eu tenho problema com a minha mãe, não resolvo, não quero resolver, não me importa. Eu tenho uma filha, eu vou ter problema com a minha filha. Não resolvo com a filha também, eu tenho problema com a sogra. E assim sucessivamente, a vida vai te colocando pessoas para te lembrar daquilo que não foi resolvido. Então, aquilo que é nosso, não adianta a gente fugir. A vida devolve para nós mais cedo ou mais tarde.
Então, por isso que essas reflexões, elas são tão importantes. E eu quero convidar você que está assistindo essa live, você que vai assistir a gravação, porque essa live, ela vai ficar gravada tanto lá no Instagram, quanto aqui no Facebook. Eu quero convidar para uma vivência que eu vou fazer lá em setembro. Essa vivência, ela é inédita aqui no espaço, é a primeira vez que eu vou trazer para o espaço essa vivência nesse formato. Eu já faço as vivências mais curtinhas, que duram mais ou menos umas 2 horas e meia. A gente faz eventualmente num dia de semana e cada vivência a gente traz um tema específico. Tem a vivência que a gente vai trabalhar só a relação com a mãe, tem a vivência que a gente vai trabalhar só com a relação com o pai, por exemplo. Nessa vivência que eu vou fazer lá em setembro, vai ser no dia 17 de setembro, será um domingo. Nós vamos ficar o dia inteiro fazendo vivências sistêmicas. Então, nesse dia, lá em setembro, nós vamos trabalhar todas as nossas relações. Nós vamos fazer um pacotão e vamos trabalhar todas essas relações. E cada vivência que a gente faz, a gente vai mais profundo, a gente trabalha mais essas relações. E todas as pessoas que participam dessas vivências trabalham a sua própria relação com o pai, a sua própria relação com mãe. E eu quero convidar você que está assistindo, você que ainda vai assistir, a vir compartilhar conosco desse momento. É um momento muito lindo, é um momento muito transformador, cai muitas fichas. Nessas vivências fica muito claro a importância dessas relações, o quanto que isso nos afeta. Porque aqui na live eu consigo trazer alguns exemplos, eu consigo trazer algumas experiências, mas nada melhor do que você experienciar essa situação. Você perceber o quanto que a relação, ela precisa estar em harmonia para que a tua vida possa fluir. Porque você é resultado, 50% pai, 50% mãe. E a tua vida vai ser tão leve quanto você aceitar essas duas pessoas que são essenciais. Sem esse pai, sem essa mãe, a tua vida não seria possível. Se a tua mãe não tivesse tido relação com o teu pai, a tua vida não seria possível. Se ela tivesse relacionamento com outra pessoa, não seria você, porque você veio dessa relação. Então, quando a gente consegue honrar isso, quando a gente consegue olhar para esse pai, olhar para essa mãe com aceitação, a vida flui. A vida realmente, ela passa a ser mais leve. E por leveza, eu me refiro a ser fácil, a ser feliz. É você ter adversidades, porque nós temos adversidades, isso faz parte da vida, faz parte do nosso processo evolutivo. Então, sim, a gente vai ter adversidade, até pra gente evoluir, até pra gente aprender. Mas essas adversidades, elas não serão tão pesadas, não será tão difícil. Você vai ter mais facilidade para resolver aquilo. Por quê? Porque você está em harmonia com essas relações. Então, por isso que essas reflexões, elas são essenciais. Analisar, perceber o que ainda falta perdoar, o que ainda falta você entender. E sobre a oração do perdão, que eu me referi antes, se você tiver interesse em fazer essa oração, eu super recomendo. Eu consegui fazer, na segunda vez que eu tentei, eu fiz os 90 dias, me trouxe um processo de entendimento, de aprendizado, de ressignificação muito grande. Se você quiser fazer ela, basta você colocar lá no Google Oração do Perdão Cristina Cairo, que vai aparecer o site dela e você vai poder imprimir, você vai poder acessar essa oração. Ela precisa ser feita por 90 dias para ter o resultado que ela traz para a vida. 90 dias, um dia para o pai, outro dia para a mãe. A tua mente vai tentar te sabotar de todas as formas, porque a mente faz isso.
A mente, ela foge daquilo que é novo, daquilo que ela não conhece. E a cura talvez seja nova para ela, ela não sabe o que é isso. Então ela vai tentar te tirar de todas as formas. Então, se você quiser, presta atenção na tua mente. Você vai esquecer, você que vai criar justificativas para não fazer, você vai achar que é bobagem, que você já perdoou, tudo isso é sabotagem. Então, insista mesmo assim. Ela é transformadora. Ela vira uma chave bem importante na nossa mente. E a partir disso, a relação vai ficar mais leve. Eu não estou dizendo que você vai resolver tudo com essa oração. Não é isso. Porque o processo de cura da relação com pai e mãe, por serem relações tão importantes, é um processo que precisa ser continuado. É um processo que você sempre vai ter que olhar, mas será que eu ainda preciso resolver alguma coisa com pai e mãe? Muito provavelmente sim. Bert Helling morreu com 93 anos. Até o final da vida ele constelou. Por quê? Porque ele entendia que pai e mãe são relações extremamente importantes. Ele entendia que pai e mãe trazem muita relevância para a vida do adulto. E não importa o que aconteceu. Muitas vezes a pessoa, ela acredita que não tem problema nenhum com o pai e mãe. Não, eu me dou super bem com meu pai, me dou super bem com a minha mãe. A gente conversa, a gente tem uma relação super amistosa. Mas como foi lá na infância? O que aconteceu lá? Como que essa criança interpretou essa relação? Isso também é relevante. Também dá para fazer essas vivências para trabalhar a criança interior. E a criança interior, ela representa todas as memórias infantis. Tudo aquilo que a criança viveu lá na infância. E está guardado, está registrado. A psicanálise ensina que nós temos amnésia infantil. A gente esquece do que aconteceu. A gente tem pouquíssimas lembranças, ou pelo menos a maioria das pessoas. Temos pouquíssimas lembranças e as lembranças que temos são vagas, são superficiais. Por quê? Porque a mente é configurada dessa forma. É assim que funciona. A gente deleta algumas coisas. Deleta entre aspas, deleta da consciência. Mas no inconsciente está absolutamente tudo registrado. Está no teu inconsciente desde memórias intrauterinas até o que você viveu hoje. Tudo está registrado lá, tudo está armazenado lá. Então, por isso que é importante a gente entender o que não está funcionando, o que está pesado, para que eu possa investigar na minha história, para mim conseguir resolver, porque eu só resolvo aquilo que eu entendo. E entender essa relação de pai e mãe é essencial para que a gente possa fazer diferente, porque se a gente não resolve, a gente faz tudo igual. Muda o contexto, muda a história, muda o cenário, mas as sensações, os sentimentos são muito similares. Então, presta atenção, o que você está repetindo? Quais são os comportamentos que você percebe que são padrões na tua vida? Comece a investigar isso, para que você possa trazer isso para a tua consciência e conseguir entender o que realmente está acontecendo. Para você conseguir trazer isso para a tua consciência, analisar, porque é importante a gente refletir sobre isso. E pai e mãe, a gente precisa aceitar. Eles fizeram aquilo que foi possível dentro das limitações que eles tinham naquela época. Dentro daquilo que eles sabiam, dentro daquilo que eles aprenderam. Eles te ofereceram exatamente tudo que eles eram. Quando a gente entende isso, quando a gente expande o nosso olhar e consegue entender que pai e mãe fizeram o suficiente, a gente começa a deslanchar.
Porque a gente para de criar expectativas. E às vezes essas expectativas também são inconscientes. Por isso que é importante a gente perceber os sinais, os padrões repetidos. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama As 5 Feridas Emocionais. Eu adoro esse livro. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque ele traz muita expansão de consciência. Esse livro, ele se refere às 5 feridas que são geradas dentro da barriga da mãe até os 7 anos. E cada fase tem uma ferida específica que é desencadeada. Todos nós passamos por essas 5 feridas em maior ou menor grau. A primeira ferida que nasce é justamente dentro da barriga da mãe, que é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela acontece quando a mãe tem conflito com a gravidez, não é com o bebê. É com a gravidez. Talvez aquela gravidez não tenha sido planejada. Talvez aquela gravidez tenha vindo no momento que a mãe não estava preparada. Talvez a relação do casal naquele momento não estava tão boa assim. Enfim, infinitas possibilidades. O fato é que aquela mãe que teve conflito com aquela gravidez, ela vai gerar na criança, naquele bebezinho, a ferida da rejeição. Porque aquele bebezinho que ainda não tem capacidade cognitiva, mas ele já está sentindo, ele se sente rejeitado. Ele acha que ele está atrapalhando. Ele acha que ele veio no momento errado, que ele não devia estar ali. E daí ele vai para a vida com essa ferida. E daí ele acha que ele está sempre atrapalhando. Ele acha que ele não merece. Ele acha que ele não é digno. Tudo isso é ferida da rejeição. E nasceu lá na barriga da mãe. Mas não quer dizer que a mãe foi a culpada. Não é isso. Porque muito provavelmente a mãe que gera a ferida da rejeição no seu filho, ela própria tem a ferida da rejeição. Porque aquilo que nós não resolvemos, nós repetimos com os nossos filhos. Querendo ou não, acreditando ou não, é assim que funciona. Porque nós damos para os nossos filhos aquilo que nós somos, com todos os ônus e bônus. E quando a gente entende isso, a gente começa a ressignificar a nossa relação com pai e mãe. Esse livro que eu citei, As 5 Feridas Emocionais, eles trazem muito entendimento, porque amplia o olhar. E você consegue resolver quando você tem informação, quando você tem conhecimento. Quando você passa a pensar de uma forma mais ampla. Quando você passa a olhar para essa relação de pai e mãe e começa a entender que eles fizeram o possível. E daí você liberta ele das tuas expectativas. E daí você para de julgar pai e mãe. Porque quando a gente julga, a gente se emaranha. Quando a gente julga, a gente fica preso. E nós, pela nossa natureza, nós julgamos muito pai e mãe. Porque a gente sempre quer mais. A gente sempre acha que eles deveriam ser melhores, que eles deveriam fazer isso. Só que isso é uma ilusão, eles não conseguem. Eles dão o que eles são e não tem como mudar isso. Quero te fazer um convite então especial para você estar junto comigo no dia 17 de setembro, aqui no Espaço Despertar do Ser. Vou fazer uma vivência sistêmica. Serão 8 horas de vivência sistêmica. Vai ser não vai ser um curso, vai ser uma vivência muito prática, onde nós vamos passar o dia inteiro fazendo exercícios sistêmicos para trabalhar essas relações. E para você que tem interesse em fazer parte desse grupo, fazer parte dessas vivências, eu estou oferecendo um desconto de 50% para as pessoas que fizerem a sua inscrição até o dia 20 de agosto. Então, se você tem interesse, entre em contato comigo, seja através do chat, seja através do WhatsApp, enfim, a forma como ficar mais confortável para você. Entre em contato comigo. Se você tiver alguma dúvida também eu te esclareço, para que você possa fazer parte desse movimento.
as vivências sistêmicas são momentos de muita transformação, são momentos de muita ressignificação. A partir dessas experiências, nós conseguimos entender as nossas relações, nós conseguimos entender essa influência de pai e mãe na nossa vida adulta. E não importa se o pai ou a mãe estão vivos ou não, não importa. O que nós vamos trabalhar é a relação, é aquilo que está aqui dentro. São as nossas memórias, é aquilo que não ficou resolvido. É aquilo que não está resolvido e a gente nem sabe, porque muitas vezes é isso que acontece. Então eu quero te convidar para você fazer parte desse momento, para você estar conosco nesse processo de transformação. Eu agradeço imensamente a todas as pessoas que me acompanharam nessa live de hoje. Eu agradeço de coração a você que esteve comigo durante essa noite. Agradeço também todas as pessoas que vão assistir a gravação posterior. Tudo de bom para você. A gente se vê por aí ou na próxima live. Até mais!